Então, boa tarde, pessoal. Hoje é dia 6 de maio, sábado, e ontem a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou que o coronavírus não é mais um problema de saúde pública mundial, né? Ela não de, ela de, praticamente ela decretou o fim, né, da pandemia. Muitos de nós que estamos aqui, né, que praticamos aqui na Casa Templo, né, conheceu esse espaço de meditação, esse espaço de prática, muito em função da pandemia, né? Outras pessoas já tinham vontade de praticar, como era o caso de Rita, e foi uma boa notícia ontem, né? Sem dúvida nenhuma foi uma boa notícia. Mas eu acho que faltou só um detalhe. E o detalhe era para a OMS ter dito: acabou a pandemia do coronavírus, mas inicia uma outra pandemia, que, na verdade, as doenças relacionadas à nossa mente, né? As doenças mentais, as doenças emocionais. A gente vai fazer um retiro agora em setembro, né? Serão aos domingos, nos domingos de setembro, e eu estava preparando o tema justamente sobre o mundo pós-pandemia, né? Impermanência, ansiedade e insatisfações. E eu estava estudando e eu achei uma coisa muito pesada, é que nessa pandemia os jovens ultrapassaram a população adulta em casos de ansiedade e depressão. Pessoal, olha a gravidade. Numericamente falando, nós temos mais jovens, adolescentes, com ansiedade e depressão do que a população adulta e idosa. Uma das causas tem a ver com a pandemia, né? E outra, muito também, é a questão do uso das redes sociais, né? E eu me lembro que a gente, logo assim, no começo da pandemia, eu chamei uma psicóloga, colega minha, para ela dar uma palestra para a gente online, né? Psicóloga Sheila, que trabalhou comigo muito tempo. E eu conversando com ela, eu disse: ô Sheila, quais são os impactos negativos que a pandemia vai nos deixar? E uma das coisas que ela mais frisou foi esse componente do quanto as pessoas estariam desequilibradas mental e emocionalmente depois da pandemia. O índice de bebida, o índice de assassinatos, né? Enfim, uma desordem mental e emocional. E é interessante que é justamente isso que a gente está vendo, né? E, infelizmente, algumas correntes religiosas, filosóficas, tentaram romantizar um pouco a pandemia, no sentido de que dizer que era uma limpeza, porque o que eles chamam de os involuídos, vamos chamar assim, né? As pessoas que não tinham uma evolução, a Terra estava sendo feita uma limpeza, nossa, uma coisa meio não, né? Muito nazista. E é pesado. As coisas que estão acontecendo, a gente que trabalha na área da educação, quem trabalha com gente, sabe a quantidade de pessoas doentes que nós temos, né? Muita gente doente.
uma coisa também muito séria é que em 2020 foi divulgada uma pesquisa no qual, pela primeira vez na história, desde que se começou a verificar o QI, pela primeira vez na história, o QI da geração atual, dos chamados nativos digitais, é menor do que o QI dos seus pais. Nossa Senhora, olha quantas coisas pesadas. Ansiedade, depressão, QI menor do que os pais, uma cobrança exagerada. Então, assim, que mundo é esse que a gente criou e que mundo é esse que a gente está deixando, né? Para os nossos jovens. E eu tenho muita fé na prática da meditação. Eu tenho muita fé na prática do zazen, porque é uma prática que você pode fazer independentemente da questão religiosa, não é? Eu costumo dizer assim que a ciência libertou a meditação das práticas religiosas, né? Das tradições religiosas. Porque você pode se sentar também com o intuito apenas de acalmar a sua mente. Isso é uma possibilidade. Para a gente que é monge, para quem é budista, não usa a prática do zazen apenas para acalmar a mente, apenas para... Não, usa como uma questão mais... Há uma coisa mais profunda, né? Mas só que é muito difícil, pessoal. É muito difícil. Vocês que estão aqui, nós estamos aqui, né, hoje online, nós somos heróis, heroínas, né, no caso, heroínas. Porque é muito difícil você parar e ter um tempinho para você vivenciar um momento de forma diferente, sabe? E porque nós temos conexões com muitas coisas. Nós tínhamos ligações com muitas coisas. Era como se o mundo fosse um grande parque de diversões e eu estou querendo ir de uma ponta do parque para outra. E por onde eu vou passando, eu tenho conexões com muitos lugares. E esses lugares, eles ficam me chamando. E eu preciso ir lá para aquela outra ponta. Então, se a gente não tiver um pouco de determinação e paciência, a gente não vai a lugar nenhum. Né? Sem paciência, sem determinação, nós não vamos a lugar nenhum. Eu estou falando no sentido bem dual mesmo, né? Na verdade, não há lugar onde ir. Porém, há muitas coisas a fazer também no mundo que a gente vive. Uma coisa que a monja, né, ela aprendeu no Japão, ela dizia que alguns professores diziam: nós estamos nas mãos dos Budas. Aí outros mestres diziam: nós somos as mãos dos Budas. E o que essas mãos fazem? Né? Interessante como a gente precisa, sabe, se reinventar enquanto sociedade. O quanto a gente fracassou em muitos aspectos, pois não, Rita? Não, eu estava pensando aqui, Monge, quando você fala com relação às pessoas, o adoecimento pós-pandemia, que não é só um adoecimento psíquico, é um adoecimento também físico, porque a Covid, ela deixou muitas sequelas nas pessoas, né? Por quê? Porque o vírus, ele vai onde você tem alguma enfermidade, ele vai lá e amplia aquela enfermidade. Então, eu acho que a gente ficou não só doente mentalmente, mas fisicamente, né? Mas principalmente, Monge, o que eu sinto que com a pandemia que a gente achava que as pessoas ficariam melhor, as pessoas ficaram com menos empatia uma com a outra, não tem mais solidariedade.
E isso é que me assusta muito, essa falta de empatia e de solidariedade. E aí eu acho que o Zazen nos dá essa condição de que a gente possa, pelo menos um pequeno grupo, né, ver a necessidade da gente, a partir do Zazen, a gente ampliar isso, né? Perfeito, Rita. Perfeito, Rita Santos. As doenças físicas também não ficam atrás, né? Essa questão, um adoecimento, eu não sei bem se foi essa palavra que você colocou, mas assim, um adoecimento até espiritual mesmo, né? A falta de solidariedade. É complicado, é complicado. Eu estava dando aula a uma turma esses dias e eu fui falar de aporofobia, né? Que é o preconceito, a aversão aos pobres. E um jovem me fez uma colocação tão infeliz. Ele disse, não, professor, mas é porque às vezes a gente vai dar água a uma pessoa que pede, e essa pessoa que pede água pode ser um ladrão. Eu disse, não, meu filho, talvez seja só porque ela não esteja tão bem vestida quanto você. Porque nós somos a sociedade que confia muito na aparência, sabe, pessoal? Infelizmente, nós somos a sociedade que confia na aparência. Pode ter o maior ladrão do mundo perto de você. Se ele estiver bem vestido, ele não apresenta nenhum perigo para os nossos olhos. E tem alguns até que brincaram com esse... Ah, fulano é aporofóbico, tem uma aversão a pobres. Eu vou dizer igual um colega que pratica zazen aqui, Paulo San, ele disse, monge, tem hora que eu preciso achar o botão de reset para ver se eu apago o mundo e começa tudo de novo, porque do jeito que tá bem difícil, né, as coisas estão bem difíceis. Mas é isso, a gente precisa ter fé, não aquela fé cega, né? Não aquela fé que as pessoas nos exploram, mas assim, acreditar no ser humano, sabe? Porque não é que nós temos, é que nós somos a natureza dos Budas. Nós temos a mesma natureza de Buda, de Jesus, de Maomé e de muitos outros grandes mestres, de diferentes tradições religiosas. Aí, nessa perspectiva, eu acredito que a gente precisa valorizar muito essa questão do além da identidade, entendeu? Porque nós estamos presos na ideia que nós criamos de nós mesmos. Ah, é um médico, estou estudando para ser médico, estou estudando para ser psicólogo, estou estudando para ser músico. É mais do que isso, sabe? A humanidade tem que ser muito mais do que apenas um cargo importante. Mas é difícil porque a gente confia só nas aparências. Os estudos mostram que essa geração, elas vão gastar 54 horas por dia não, desculpe, 54 horas por ano, apenas tirando selfie. Eu vou repetir, 54 horas por ano, apenas tirando selfie. Tira, não ficou boa, apaga. Até encontrar aquela foto. E o mercado não é besta, né? O mercado se organiza todinho, criando ambientes para fazer com que você tire aquela selfie maravilhosa. Estava conversando faz um tempo, acho que foi ano passado até com um pessoal aqui, e um casal. Eles disseram, mas monge, a gente foi visitar, desse nome da cidade, eu não me lembro agora, a gente foi visitar, conhecer tal cidade, e lá tinha um lugar que cobrava, sei lá, era 20 ou 30 reais para tirar uma foto, para tirar uma selfie. Ou seja, é a supervalorização da estética, a supervalorização da aparência. Nós estamos muito à aparência e pouca essência.
E quanto mais aparência nós vamos ficando, mais é difícil a gente encontrar aquilo que é essencial em nós. É muito difícil a gente encontrar a nossa natureza original se nós estamos apenas aparência. Porque aquilo que o monge, aquilo que as tradições religiosas dizem, que os mestres dizem, diferentes tradições, vai ficando apenas palavras sem sentido, ou apenas uma questão cultural. De maneira que, se eu for fazer se eu frequentar um determinado ambiente, não tem problema se no meu dia a dia eu tome atitudes contrárias àquela que o mestre disse. Eu estou, para ser bem objetivo, né? Hipocrisia, pessoal. Hipocrisia. No sentido de que, eu rezo, eu tenho tal prática, mas no dia a dia são outras atitudes totalmente diferentes. E as pessoas não estão conseguindo perceber isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E quanto mais superficial a sociedade vai ficando, porque infelizmente o que a gente tem valorizado muito, essa questão da superficialidade, é a questão da aparência, a questão da beleza, mais nós vamos ficando cegos para as coisas mais profundas que nós temos em nós mesmos. Fica até difícil de ver o outro. É difícil de ver o outro. Quantas vezes a gente vai no canto e as pessoas estão numa mesa, cada um com o celular na mão, falando com pessoas que não estão realmente ali. A gente está deixando de ver o outro que está na nossa frente. Então a questão é muito séria. E não adianta dar um reset no mundo, porque nós não temos esse poder de resetar o mundo. O que nós podemos é melhorar nós mesmos. E através da nossa melhora, a gente pode se relacionar mais saudavelmente com as pessoas, para que essas pessoas também se sintam saudáveis, independentemente de serem ou não praticantes de zazen, sejam budistas ou não. Não é? Sábado passado eu falei que a gente precisa ter um projeto de vida, além desta vida. É isso, a gente precisa cultivar coisas em nós que não seja apenas essa, eu quero ser mais calmo para produzir melhor. Eu quero ter mais concentração para... É mais do que isso, não é? Eu estava vivenciando uma coisa aqui ainda agora. Uma pessoa estava dizendo, nossa, é muito ruim assistir uma aula enquanto se faz as coisas. Aí eu disse, mas zazen você faz independente de qualquer coisa que esteja fazendo. O que quer que você faça com atenção plena, com o coração, é zazen, você entendeu? A nossa vida, pessoal, ela é sagrada. Não existe um lugar que é sagrado e outro lugar não é sagrado. Mas só que, às vezes, o negócio é tão feio que as pessoas acham que sagrado é, sei lá, a água do Rio Jordão. Isso é sagrado. Enquanto que a pessoa que está na minha frente nem existe. Amolecer esses corações. Amolecer esses corações de pedra é muito complicado. E o que é pior, às vezes quem quer amolecer os corações das pessoas tem alguns interesses puramente pessoais. Não é um interesse pela humanidade. É o interesse de um grupinho. E o que a gente menos precisa é de interesses apenas de um grupinho. A gente precisa do interesse de nós, humanidade. O que é que nós, enquanto humanidade, o que é que está servindo, o que é que não está servindo? O que é que na minha vida individual, que também é coletiva, o que é que eu faço que tem impacto? Porque às vezes a gente se acha muito insignificativo, mas nós não somos tão insignificativos assim. Nós temos uma importância gigantesca na forma que a gente fala com as pessoas, na forma que a gente age na sociedade, porque um é
um serve de espelho para o outro, sabe? Quando a pessoa vê alguém agindo de uma determinada maneira, a pessoa pode dizer, eu não quero ser assim. Mas a pessoa também pode dizer, opa, isso que a pessoa disse agora, o que a pessoa fez agora, é isso que eu quero para mim. Não estou falando de religião, não, estou falando de ser humano. Né? Então, não temos como resetar, mas tem como a gente melhorar nós mesmos. E o Zazen, ele realmente, ele amortece um pouco essa loucura do dia a dia, nesses conteúdos internos que nós temos e outras situações emocionais e mentais vão surgindo, né? Eu estava pensando aqui, né? Eu estava preparando esse retiro de estudo de setembro e interessante porque eu disse, nossa, o Zazen é a joia que realiza todos os desejos. Porque quando a gente faz Zazen, qual é o desejo que a gente tem? A gente chega ali no lugar que a gente se sente completo. É uma sensação de plenitude. Tudo o que existe. E a gente, bom, não sei, deixa pra lá. Mas é isso, vamos lá aproveitar o nosso sábado, o nosso domingo. Segunda-feira todo mundo trabalha, diferentemente da segunda passada, que foi o dia do trabalho, dia do trabalhador, né? Mas é isso, eu só queria agradecer a prática de vocês e dizer que talvez na próxima semana nós voltaremos também a ter as nossas práticas presenciais, certo? Então, vamos lá encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela prática de hoje. Tchau, tchau.